Família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, temos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje uma campanha muito importante, a gente está fazendo parceria com a Associação Brasileira da Síndrome Cri du Chat. E estamos na temporada Campanha de Sensibilização da Síndrome Cri du Chat, parceria Natação Criativa e associação. Então, para você que é profissional, para você que é família, vamos trazer várias dicas, falar sobre a síndrome para você entender. Hoje, a Síndrome Cri du Chat é uma doença genética rara que tem uma incidência estimada de 1 a 50 mil pessoas que nascem no Brasil. E a gente vai falar muito sobre ela, dar dicas para os profissionais, um afeto os aspectos do desenvolvimento da criança que afeta muito são físico, intelectual e fala, que vocês vão perceber nas aulas ou para quem é família, a gente vai trazer dicas para vocês. E hoje eu tenho convidados muito importantes aqui. Eu tenho a Gabriele Quintana, muito obrigado pela presença, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho a Alexandra Baroli, não errei seu nome, hein, Ale? Uma vez, né? Pelo menos uma. E o Rafael Fornari, que vai falar um pouco da experiência dele com o Fefe, né, Rafa? Isso, muito obrigado aí por estar vindo aqui. Muito feliz em estar participando nessa nova etapa aí para o Cri du Chat. Então, agradecer muito a presença de vocês, enfatizando que a Natação Criativa possui os seus parceiros, que não tem nenhuma associação com a Associação Brasileira Cri du Chat. Mas vamos para o que interessa, vamos tentar entender um pouquinho do Rafael, que teve 13 anos aí de contato com o Fefe. Então, a aluna ali que tem a síndrome, eu queria que você falasse sobre a sua experiência como especialista de natação, quais os benefícios mais marcantes que você observou nele e em outras crianças quando foram inseridas na natação. Eu acho que o principal mesmo é a melhora do tônus muscular, né? Porque essa síndrome ela tem muito da hipotonia, que é baixo tônus muscular. Então, você melhorando o tônus muscular, você já melhora também a postura dele, você melhora o nível de atenção que ele tem. Então, você também consegue, com pequenas coisas, inserir ele também num outro ambiente, porque ele vai estar no outro ambiente, ao invés de estar lá com a hipotonia dele parado, observando tudo assim, ele vai estar mais atento, ele vai estar atento ao que está acontecendo. Melhora da coordenação motora, melhora da parte cardiovascular, que muitos também têm problemas cardíacos, né? Mas não vai ser uma melhora cardiovascular igual quando uma pessoa treina natação de verdade, né? Faz a aula 40 minutos nadando, mas aos poucos essa melhora vai acontecer também. E também é muito importante porque a natação na água, ela acolhe a gente, né? Quando a gente entra na água, você se sente acolhido, porque a água te abraça, ela te pega, você está todo cercado pela água e você relaxa. Nesse relaxamento, toda essa tensão, às vezes toda essa parte que ele tem, ele já relaxa, ele já consegue melhorar a postura, já consegue deslizar melhor. Isso vai facilitando o aprendizado. Acho que a natação é uma grande oportunidade para estar colocando muita coisa, tanto na parte motora, na parte cognitiva e também na parte de sociabilização para o Cri du Chat. E aí eu queria saber da Ale, a sua visão, o que realmente significa a gente incluir essa criança na natação? Então, como trazer ele para essas turmas regulares? É só estar junto com a turma? Como que acontece? Porque a gente sabe da importância e também ser uma lei, né? Então, Rê, vai muito de como essa pessoa é inserida dentro desse meio, né? Eu sou a favor da segregação, da integração e da inclusão. É todo um processo feito, né? Não é aquela inclusão que você coloca e deixa o menino lá. Hoje acontece muito isso, tanto nas escolas como na natação. Os professores não conhecem a síndrome, não conhecem as deficiências e aí acabam deixando o menino ou aluno lá como parte recreativa. Eu acho que tem uma grande diferença, né? Fazer uma aula e ter uma aula de recreação. Então, essa inclusão acaba não acontecendo. Acaba sendo uma aula recreativa e não uma aula de aprendizado de natação. Eu acho que, como mãe, você deve querer que ele aprenda a nadar, a sobreviver dentro de uma piscina, né? E não querer só brincar num ambiente. Eu acho que é isso que as mães buscam. Eu acho que a Gabriele está aí para falar, né, para a gente sobre essa inclusão dentro de um meio não só social, mas de um meio educacional, né? Mesmo educacional dentro de uma piscina, né? Que eu acho que é isso que a gente busca. E complementando o que o Rafael falou, o envelopamento, isso que você fala do abraço, é muito importante, né? Que acolhe.
Sim. A água acolhe. Isso é uma das principais coisas da água, né? E a liberdade do movimento. A água solta, né? Ela dá esse movimento para a gente que é muito importante. Mas eu acho que nós precisamos de mais especialistas, acho que em todas as áreas, não só a natação, né? Para estar colocando essas crianças dentro do meio aquático como deve ser feito. Então o que a lei comenta é que às vezes o aluno é colocado dentro lá e ele tem que se adaptar à aula. E não a aula é adaptada ao aluno. Então ele dá aquela aula para todo mundo e ele tenta adaptar alguns exercícios, ver se ele acompanha, não acompanha. Se não acompanha, deixa às vezes um pouquinho de lado, depois traz o aluno para dentro da turma. Mas isso não é a inclusão, né? Então, você está integrando essa criança no grupo. Então, é o que a gente quer mostrar para vocês hoje aqui, e tentar entender como acontece. Então, quando a gente fala segregação, às vezes a gente tem aquele tom meio negativo, mas não é que a gente vai segregar ele da não sociedade. Vai excluir. Vai a gente está integrando ele socialmente, incluindo ele dentro de um ambiente social. Nós não estamos tirando ele da sociedade. É isso que as pessoas têm que entender. Quando a gente fala de segregação, nós estamos pedindo para que essa pessoa tenha uma base. Ele precisa dessa base. Se ele tem essa base, futuramente a gente consegue incluir ele sem que ele seja excluído. É essa a questão da segregação bem colocada. As pessoas, quando algumas mães não gostam, né? Quando a gente fala em segregação, você vai excluir meu filho. Não. Uma segregação bem feita como base, você tem um futuro incluído, dessa pessoa incluída. Uma segregação excluída da sociedade é uma coisa. Uma segregação feita como base, você tem uma inclusão perfeita no futuro, bem colocada, onde esse cidadão ele é colocado dentro de uma sociedade sem uma exclusão, sem um bullying, sem uma questão de, deixa ele no cantinho. Não vai deixar ele no cantinho. Deixa ele fazer parte desse meio. É isso quando a gente fala de segregação, não é exclusão. Sim. É pertencimento, é estar dentro, participando do todo, quando eu falo de segregação. Não é sobre exclusão. Sim, eu acho que também é uma coisa muito importante, né, que a Lê falou também, que os profissionais não estão preparados, porque muitas vezes também, por falta de conhecimento das síndromes, eles ficam com medo de estar ali pegando esse aluno, né? Então é isso, acho que muitas vezes a gente precisa olhar mais para o aluno do que para a síndrome. Sim, é a né? pessoa. A pessoa que está ali, né? Porque é o que eu sempre falo para as mães. Antes de você ter, né, de você saber que seu filho tinha síndrome de Down, tinha autismo, tinha cri do chá, você pegou o exame de gravidez e olhou, eu falo, se for menina vai ser Joana, se for menino vai ser João. Você colocou aquilo. Você não colocou, se for menina, ele vai ser o João com síndrome de Down. O João, não, você nem pensou nisso. Depois você foi descobrir, mas depois disso aí você já sabe que é uma pessoa que está ali dentro, né? Então foi o que ela falou, às vezes a gente precisa voltar umas casas para colocar o aluno de novo no meio do grupo. O aluno às vezes não sabe nem, não tem a marcha feita para estar caminhando durante, no percurso normal, e aí você coloca na piscina já com uma turma que está deslizando, ele não vai deslizar. Você precisa trabalhar a marcha dentro da água um pouco, o ambiente dele, o controle corporal dele, para ele ficar numa parte horizontal, que ele tenha um controle do corpo. Agora, se ele não tem nem na marcha, ele não vai ter ali. Então é isso que ela falou, acho que a gente precisa voltar às casas para depois colocar o aluno que ele possa estar também ambientado para estar segurando aquele ambiente. É a mesma coisa, eu não faço jiu-jitsu, mas se eu entrar numa sala de jiu-jitsu, eu não vou pegar o cara faixa preta. Vamos começar do zero, né? Vamos lá, tudo e aí vai pegando. da base. Da base, tudo. Né? A gente falou muito da parte motora aqui, mas também tem a parte emocional, a parte intelectual, que às vezes a pessoa também está preparada para ser incluída emocionalmente dentro de um grupo, com regras, com limites, com vários comandos. Então, entender também essa pessoa. Eu queria saber da Gabriele, que momento surgiu a ideia de colocar o Otto na natação, seu filho? Foi indicação médica? Foi intuição? Foi curiosidade? Olha, desde pequeno eu queria que ele entrasse, sempre quis. O Otto teve um começo um pouquinho difícil de vida, como todas as crianças podem ter, né? Mas a gente teve algumas questões de saúde ligadas à síndrome. Então, o Otto operou o coração com 2 anos e depois com 4 anos. Então, só isso já era um impeditivo para a gente entrar na natação. Eu sempre amei nadar e eu achava muito importante que ele tivesse esse tipo de vivência. Então, ano passado só, aos 6
6 para 7 anos, a gente recebeu a liberação para que ele entrasse na natação e foi muito proveitoso. Ele ficou muito feliz. Eu achei muito interessante ouvir sobre a segregação, porque foi uma coisa que aconteceu. Eu não sabia o que era, eu não me importei. Eu achava legal e eu achei que era importante para ele. O Otto já tinha conhecimento de natação, mas a gente nadava muito no mar. Ele não tem nenhum medo. Ele vai com a maior coragem do mundo, que também é perigoso. Eu tenho plena ciência disso. Ele aprendeu a mergulhar sozinho, a nadar sozinho, do jeito dele, mas nada. E a gente vai em mar, que geralmente é mar no sul, em Santa Catarina, que é um mar mais revolto, assim. E ele tem domínio, ou pelo menos acredita que tem domínio lá. Então, natação foi outra experiência. Eu vi esses momentos 1 a 1. Ele fez numa escola de natação que era muito bacana a integração, com crianças da idade dele, mas eram turmas muito pequenininhas. Então, 2 a 3 alunos com 3 professores. Então, quase sempre tinha um momento que era 1 a 1. E foi um pouco de desafio para ele a parte da disciplina, de seguir o que era proposto e não o que ele queria fazer. Mas foi muito legal ver essa convivência e aí ele ir seguindo com os outros coleguinhas o que eles estavam fazendo e ter que fazer, não só a parte de recreação na piscina, que era o que ele queria. Acho que foi muito proveitoso. Fiquei muito feliz com o período dele lá. E aí eu queria saber do Rafa, que uma parte também muito importante que a gente inclui na natação é a parte da comunicação e a sociabilização. Não só esse nadar, né? Como a Gabriele falou, eu quero que ele tenha essa sobrevivência, mesmo que a gente sabe que a segunda principal causa de morte, segundo a Sobrasa, é o afogamento infantil. E no caso das síndromes, aumenta em 4 vezes ainda, porque eles exploram mais o ambiente, eles não têm esse limite, essa noção de perigo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, mas outros benefícios que a natação traz é essa parte da comunicação, que é importante para eles, da sociabilização. Como isso acontece na prática? Como você executa para eles terem esses benefícios? Então, na natação, como também em qualquer outro esporte, mas falando mais da natação, quando você tem, né, um repertório motor, quando você copia muito, quando você vai copiando os movimentos, o corpo vai se acostumando, ele vai criando também uma linha de raciocínio dentro da cabeça. Ele vai criando uma imagem, vai criando um pensamento e através disso ele vai saindo com a linguagem. Na natação a gente usa muito a música, o lúdico, né? Então, por exemplo, você está lá na água, vamos molhar a boca, vamos molhar o nariz, vamos molhar a orelha. Você já está ensinando a parte do corpo para ele. E isso daí, com o tempo, quando a mãe, às vezes, ou ele bate, não sei o que, ele não vai falar, eu bati a mão, mas ele vai lembrar, pô, o professor de natação falou mão, e ele tocou aqui. O que aconteceu? Mão. Pelo menos alguma coisa ele vai estar se referindo ao corpo dele. Isso aí vai ajudar na linguagem, na sociabilização dele. E também, o que acontece? Às vezes, a criança tem medo de tomar banho, né? Não consegue colocar água no chuveiro. Então, a natação vai ajudando, tirando um pouco esses traumas de uma forma mais lúdica, que aí vai ajudar na sociabilização. Por quê? Porque às vezes a mãe não consegue deixar na casa de alguém porque ele não consegue dar banho ou não consegue ir a algum lugar, que ele tem essa dificuldade. E com a natação vai acabar tirando. Então, ele consegue ficar mais integrado em outros ambientes, mais tranquilo, né? Foi o que ela falou, a água te relaxa, te deixa mais tranquilo. Então, você também sai da água um pouco mais relaxado, né? Claro, é 1 hora que você fica, depois tem todo o resto das horas do dia. Mas só que só por esse período, ao longo do tempo, você vai conseguindo também ficar um pouco mais tranquilo. Isso vai ajudando na sua linguagem, porque você também vai se comunicar mais tranquilo. Por exemplo, o Fefe, ele está com 20 anos agora. Há um tempo atrás, quando ele ficava feliz, vai fazer 20 anos agora. 20 anos. Quando ele ficava feliz na adolescência, né, ele e aí você não conseguia controlar ele. E aí disso já saía, às vezes, uma crise, alguma coisa, porque você não entendia mais nada. Ele chegava para mim, Rafa, pode parar, respira, o que aconteceu? Então, respira é o quê? Respira da natação. Respira. Agora conversa, vamos pensar, Então, ele também vai se autorregulando. E nisso vai ajudar ele a enfrentar outros ambientes fora do meio aquático, né? E aí, Ale, imagina essa criança ou esse pai chegando na natação, aí ele vai falar, meu filho tem a síndrome Cri-do-chá. Aí tem desafios específicos. Imagina esse professor do outro lado recebendo isso. É possível atender essas demandas numa turma regular? E como esse professor tem que agir? Então, na verdade, esse professor, ele não deve ter conhecimento, né? O que ele tem que fazer? Perguntar. Cheguei a falar, pai, desculpa.
eu não conheço, e o pai vai entender. Com certeza, Com né? certeza vai Você, entender. como mãe, eu acho que você tem mais propriedade para falar. Eu acho que esse pai vai entender. Então, o professor tem que ter... como que eu posso falar? Tem que falar, eu não sei tudo. Que eu acho que é isso que o professor tem que ensinar também para os outros. Ele não sabe tudo e não é vergonhoso falar que não sabe. Então, ele tem que chegar e falar para esse pai, falar, pai, eu não sei, você pode me ensinar? Como eu trabalho com a família dentro da água, para mim isso é muito fácil. Eu não vejo vergonha, eu não vejo problema nenhum em chegar, vem cá, mãe, me explica. Quem é teu filho? O que teu filho faz? Então, eu acho que esse professor tem que chegar. Eu não sei quem vai apresentar esse aluno. Primeiro, é o coordenador ou é o pai? Se for o coordenador, você tem que falar, posso falar com o pai dele? Ou, se for o pai, vem aqui um minutinho, posso falar com você? Senta aqui um pouquinho. Sentar na borda e falar, me explica quem é teu filho? Me explica o que é essa síndrome ou o que é essa deficiência, porque existem coisas diferentes. O que é síndrome, o que é deficiência, e ambos não são doença. E é isso que primeiro o professor tem que saber. Síndrome, deficiência e doença. Ok? E perguntar o que seu filho faz, o que seu filho não faz, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer e o que ele vai aprender. Aí você vai construir isso e passar para esse pai. Vamos construir o que é teu filho. E isso você vai ensinar o pai também, porque esse pai não conhece essa criança dentro da água. Se você não conhece, que é um professor, esse pai também não conhece. Vocês vão aprender juntos e vai fazer essa construção. Agora, você tem uma base do que é a deficiência. Falar, oi, pai, vamos lá. Eu sei um pouquinho, eu vou tentar colocar ele nessa turma. Vamos ver o que vai dar. E aí começar o trabalho. Dentro de uma inclusão, você tem um estagiário? Se você tem um estagiário, o estagiário vai com quem? Com a criança com deficiência ou o estagiário vai com os alunos sem deficiência? O estagiário vai com quem? Com os alunos sem deficiência. Você vai com o aluno com deficiência, porque você é quem? Você é o professor. Não é o estagiário que vai com o aluno com deficiência. Quem sabe mais? É o professor ou o estagiário? O professor. Então, ele vai com o aluno com deficiência. E quem vai levar é o estagiário e as crianças sem deficiência. De quem é o comando? Do professor. O professor dá o comando pro estagiário. Vão levar quem? Todos o mesmo comando, se é uma aula inclusiva, porém numa integração. Então, o professor dá o comando para todos, porém o professor leva o aluno sem deficiência e o estagiário os demais. É isso que a gente entende por uma integração bem feita. Aí eu vou juntar o que o Rafa falou tempo atrás e o que você falou. Porque a gente tem a síndrome, a gente tem a deficiência, a gente tem as características comuns, mas a gente tem a pessoa por trás. E às vezes essa pessoa, ela no dia a dia é diferente daquela outra. Então, por isso que é importante você conversar com essa família para entender o dia a dia e como outros profissionais estão trabalhando com essa criança em outros locais, a TO, a psicóloga, a escola e até mesmo a família em casa, e todo mundo falando a mesma língua. Que aí eu vou para a Gabriele para ver o que ela sentiu de mudanças depois que o Otto começou a fazer aula de natação. O que ele teve de melhora? De motricidade, fala, humor, sono. Porque não é só aprender a nadar, não é só sobreviver na água. A gente está falando de um cidadão. Certo, eu só queria falar sobre o que a Ale falou, que é uma visão muito respeitosa. Nós estamos acostumados, é uma síndrome muito rara. É comum que ninguém tenha ouvido falar. Então, isso não é uma realidade que a gente vai passar chegando na natação. É em qualquer lugar que a gente vá. É muito comum que as pessoas não tenham encontrado na vida, os profissionais de saúde nunca tenham encontrado uma pessoa com cridochá. Então, como mãe, na minha parte pelo menos, eu nunca foco em se a pessoa conhece ou não. Mas sim, porque isso dá para pesquisar, dá para encontrar informação. Mas a questão é querer conhecer o meu filho. Sim. Porque existem muitas, são crianças. E depois adolescentes, como o Fefe, e adultos. Cada um vai se comportar de uma forma. As particularidades do Otto são muito mais sobre quem é o Otto. Uma criança com muita energia,
com muita coragem e sem noção do perigo, isso é muito mais relevante do que as características que vêm com a síndrome, que pode ter em outras crianças e que podem ter crianças típicas que não sejam tão adaptadas ou que tenham muito medo da água. As questões dele são muito sobre ele, sobre quem ele é. Quem é ele, né? E é muito... Me sensibiliza muito, faz com que eu confie muito num profissional quando eu vejo que a pessoa diz o que eu preciso saber. Porque é isso, ninguém tem obrigação de saber. Mas buscar conhecimento é muito lindo. E é o que a gente se propõe na associação. Trazer, tem pouca informação sobre a síndrome e algumas informações divergentes. O que a gente quer? É que chegue uma informação confiável para qualquer profissional, para qualquer família que queira saber o que eu preciso saber sobre essa pessoa. Isso, a gente tenta disponibilizar isso. Agora, sobre o Otto na natação. Achei muito engraçado, na época, nas primeiras semanas a gente via a diferença, porque ele chegava e comia um absurdo. O Otto é um magrelo, mas ele comia que não tinha fim. Tinha um Burger King do lado da natação dele, e ele queria, todo dia que ia para a natação, queria parar. Comia, e um cansaço físico depois muito forte. Um sono com mais qualidade. Mas sabe aquilo de quando a gente faz muito exercício, de ver a perninha tremendo? A gente via isso nele. E era uma expectativa muito boa. A gente ia vendo durante a semana, ele perguntava, hoje é dia de natação? É hoje que eu vou para a natação? Então, ia construindo isso, nos ajudou um pouco com a rotina, ele entender quais dias vinham e a felicidade dele de ir para lá. A alegria de encontrar o professor, de encontrar a moça da recepção e dar oi feliz, e dizendo que vai para a água, e aí o professor, e aí se despedir, e querer conversar com os coleguinhas. Crianças de outras turmas, era muito legal. Era uma coisa que fez muito bem para ele. Então a gente vê a importância aí da inclusão da família nesse processo, porque eu acho que o maior especialista é a própria mãe, é o pai, é essa família, porque eles estudam a síndrome, a deficiência, e também sabem a particularidade dessa criança, desse indivíduo, que é onde você consegue ter todas essas informações. E às vezes, essa família às vezes não está tão aberta por causa de várias dificuldades que a gente vai falar a seguir, mas eu queria que o Rafa falasse como incluir essa família nesse processo de inclusão aquática, porque é muito importante ela entender esse percurso e estar junto nesse percurso. Acho que o mais importante, acho que também foi o que a Gabriele trouxe, né? É você enxergar, de fato, o indivíduo que está ali, né? E ter toda essa anamnese, né? Que a Lê trouxe também do aluno, o que ele fez, né? Como é que foi também a primeira infância desse aluno, né? Você chegar para a família e perguntar, poxa, ele teve estímulos motores, cognitivos na primeira infância, que isso aí vai fazer uma tremenda diferença mais para frente. E, de fato, escutar a família, né? Ver a demanda que a família precisa, porque muitas vezes também esses alunos, essas pessoas são não verbais, né? E por mais igual o Fefe é um cara verbal. Hoje em dia ele completa a frase comigo, conversa, a gente conversa, ele me fala como é que foi o final de semana, a viagem. Mas só que ele não vai me saber falar direito qual que é a demanda que ele de fato precisa para ele estar sendo inserido num hotel que ele vai, né? Então, conversar com a família, puxar essa família para a gente, né? E mostrar o interesse um pouco, não só pela síndrome, porque é isso, é o que a gente já estava conversando no começo. A síndrome é muito importante você saber, né? Mas só que também hoje em dia você está lá com a palma da mão, você sabe todas as informações de qualquer coisa, mas só que o mais difícil é você acolher o indivíduo. Então, você acolhendo o indivíduo, acolhendo também a pessoa, a família, não olhar como deficiência, mas sim olhar uma pessoa que tem ali. Conversar bastante com a família, ser bastante ouvinte para ela e, de fato, respeitar as demandas, né? E também colocar para a família que tentar respeitar um pouco também o processo, porque às vezes o processo vai ser muito lento, né? E muitas famílias às vezes querem que, não, eu daqui a 1 ano e pouco eu vou para Ilhabela, vou para algum lugar e eu quero que ele saia nadando. Poxa, mas calma, é aquilo lá que eu falei. Às vezes ele não tem nem a marcha. Como é que eu já vou colocar ele para sair nadando? Vamos devagar, mas vai. Para a família, coloco, mas o profissional precisa também dar essa segurança para a família. Não adianta só ele fazer o trabalho dele e achar que a família, não, eles vão esperar ele aprender a nadar. Não, ó, eu estou passando assim, eu estou indo dessa maneira, para que eu chegue nesse buraco aqui. O que é mais importante para vocês agora? Né? Então, você trazer a família como se fosse qualquer outra família, como se fosse qualquer outra pessoa, né? Porque, às vezes, a pessoa, um personal, né? Hoje eu trabalho mais só com personal, mas, às vezes, o personal fica, não, é o personal das estrelas, é o personal...
E aí você fala, poxa, aí quando vem uma pessoa com deficiência, você não trata da mesma magnitude que você trata um personal das estrelas? Por que não? Né? Traga essa família para você. Mostre o seu trabalho, mostre a importância que vai ter você estar ali com ela. Que não vai ser só mais uma terapia para ele, né? Aí, Ale, a gente trouxe vários caminhos aí para esse profissional, para ele conseguir percorrer. Mas quais são os maiores obstáculos? Que a gente sempre sabe que também a vida não é fácil lá dentro da piscina. Não. Como o professor deve promover essa inclusão aí nas turmas regulares, tanto na formação, na estrutura, no apoio? Quais são as dificuldades que ele enfrenta? Acho que a maior dificuldade aí é a sociedade no todo, né? A sociedade aceitar a pessoa com deficiência. Eu acho que essa é a maior barreira, né? O olhar do outro. Eu estou dentro de uma academia classe A, você sabe disso, né? E quando os meus alunos chegaram lá, as pessoas que ali frequentam, eles tomaram um choque inicialmente, né? Porque eles nunca tinham visto pessoas com deficiência assim tão próximos deles, E são né? pessoas que têm conhecimento, né? Estão por Não, dentro são do que pessoas está acontecendo. que têm aquilo, mas É. não tinham vivenciado tão próximo deles aquelas pessoas. Porém, hoje, se a gente não tem uma aula naquele dia, eles sentem falta. Eles vão na recepção perguntar: o que aconteceu que as crianças não estão aqui? Eles não falam as crianças com deficiência. Eles falam que as crianças não estão aqui. Eles sentem falta de parar para conversar. Então, é assim, o que eu coloco para as minhas mães: vocês precisam ir para a rua. Não adianta ficar trancada dentro de casa. Vocês vão para os shoppings. Eu sei que as minhas mães não têm condições financeiras. O transporte é péssimo para elas saírem. O meio para elas chegarem nos locais é muito difícil. Mas eu falo, quando tiver oportunidade, vá. Vá na padaria da esquina, vá com seu filho. Não deixe ele em casa e você vá sozinha. Leve seu filho. As pessoas precisam ver eles na rua. As pessoas precisam se acostumar com eles na rua. A sociedade precisa enxergar. Eles não são invisíveis. Eles existem e estão aí para as pessoas verem. Então, eu acho que a maior questão é a sociedade. Enxergá-los. A sociedade ver que eles existem. A partir do momento que eles enxergá-los, eles vão começar a existir. Então, para mim, o maior bloqueio está aí. Eles estarem dentro do meio social. E as crianças também, de um certo nível social, estarem com eles dentro das salas. A partir desse momento, e isso tudo tem muitos níveis. A gente pode falar de inclusão, que não acontece, de uma inclusão reversa, que também é o que mais acontece. As crianças sem deficiência entram na vida das crianças com deficiência, porém não existe um oposto das crianças com deficiência estarem dentro da vida das crianças com deficiência, né? Não existe essa troca. As crianças com deficiência não vivem a vida das crianças sem deficiência, mas as crianças sem deficiência estão vendo as crianças com deficiência ali, mas não vivem também a realidade deles. Então, essa troca, eu acho que está no meio social, está no viver, está no vamos. Ainda existe esse bloqueio, eu acho. Como você fala que é invisível, são 17 milhões de deficientes no Brasil. Ainda estima-se que são 19 milhões, porque o autismo não está incluído no IBGE. IBGE está difícil, né? E no último estudo vindo do CDC, a incidência do autismo aumentou, agora é 1 para cada 36, que antes era 1 para cada 31. 31 de já. 2025 foi 31. Então, a gente teve também esse aumento na incidência.
Então, se você não deu aula para uma criança com uma síndrome, com uma deficiência, amanhã você vai dar. Vai. Então, você tem que estar preparado. Com certeza. Porque, como você falou, essas pessoas estão deixando de ser invisíveis, estão indo para a sociedade e tem a lei que ampara eles. Se ele bater na porta da sua academia, na sua escola de inglês, seja onde for, você tem que atender. Você não pode falar, não tem vaga. Não. Então, você tem que ter esse atendimento. Vai ter um processo, Vai se ter um você processo. falar isso. Tem muitas academias hoje que estão em segredo de justiça, a gente sabe, que estão processadas. Então, processo. Fico muito feliz que as famílias tenham levado em frente. Estão levando. Isso também me deixa feliz. Eu Porque sei. a maioria das vezes a gente desiste no processo. Não vou dizer que não aconteceu comigo, é claro que já Lógico. aconteceu. E as pessoas dizem, essa turma tá cheia, Sim. a gente não tem esse horário. Tem formas de dizer isso sem que seja escancarado. Sim. Mas que bom que essas famílias seguiram em frente. Estão seguindo em frente. Então, aqui em São Paulo, que eu sei, são 3 academias que estão sendo processadas. Segredo de justiça, porque elas não querem que o nome vá para um jornal. Sim. Isso acontece. Mas estão enfrentando o processo. E vão vir outras. Porque as mães, ainda mais dos autistas que estão na visibilidade, estão processando. Então, eu acho que é isso, deixar de ser invisíveis e começar a aparecer, que aí o negócio vai... Infelizmente, né, entrar no que você falou, né, as mães levar os filhos para o shopping, levar para padaria, mas só que isso daí é uma coisa muito pequena, mas só que a sociedade não vai olhar muito. Aí agora, quando entra com uma coisa jurídica, numa coisa grande, aí mora, poxa, mas então eles têm direito mesmo, né? Pô, peraí. Aí sim você coloca, não, ele é um cidadão, não é só porque ele é meu filho com deficiência, ele é um cidadão. E eu acho que é muito importante essa parte aí também que você colocou das crianças sem deficiência e as crianças com deficiência. Eu acho que o mais importante, eu brinco assim, né? Eu tenho um espaço de atendimento e eu tenho uma filha de 2 anos. A minha filha, ela fica na minha aula com meus alunos autistas, meus alunos de síndrome de Down, com meus alunos que têm deficiência intelectual. E eu, às vezes, posto lá, eu brinco e falo, inclusão vem de berço. Sim. Porque não adianta você esperar que na escola, uma criança, uma família que vai lá levar o Otto, que às vezes está perdida, que as crianças que estão lá vão aceitar ele, sendo que também nunca souberam de nada em relação a isso. E nem a própria família dessa criança sabe alguma coisa sobre qualquer deficiência, né? Então, eu acho que é muito importante as famílias que não têm ninguém com deficiência colocar os seus filhos e mostrar para eles que eles são importantes, que às vezes você vai levar bronca de uma pessoa com síndrome de Down, que às vezes você vai levar bronca com um menino autista e você vai precisar respeitar, sabe? E você vai ter que olhar ali como uma pessoa. Pô, mas o que você fez de errado? Ah, mas não tem importância. Você fez de errado, você não pode... E ele também tratar com respeito, né? Oi, tudo bem? Tá. E como uma pessoa, sentar ali do lado, brincar, fazer as mesmas atividades. Então, acho que isso é muito importante, colocar ele para a sociedade, mas só que nós, que não temos pessoas com deficiência, abrir os nossos filhos, abrir também a nossa cabeça para essas pessoas com deficiência. E parar, e a gente fala pessoas com deficiência, mas só que parar também de olhar pessoas com deficiência, olhar as pessoas, né? Começar a olhar pessoas. Chegou, não, é pessoa, é o Ronaldo, é o João, é a fulana, é o Fefe, é o Otto, e é isso que ela falou muito importante. Por mais que eles tenham a mesma síndrome, são pessoas diferentes. Ela é totalmente diferente da Sandra. Né? Quantos filhos você tem? Só tem o Otto? Só tem o Só Otto, tem o e o Otto. Otto tem 8 anos. Tem 8... outra fase. É, né? o Fefe tem um irmão mais novo. Então, ou seja, na parte da primeira infância, o Fefe já teve alguma coisa com o irmão mais novo. Já aprendeu alguma coisa com ele. O Otto não teve essa vivência. Então, é muito importante também a gente mostrar que, poxa, é uma pessoa que está ali. Né? Rafa, eu acho muito legal falar a forma com que tu não infantiliza o Fefe. Porque as pessoas têm, às vezes, quem ainda não tem tanto contato com pessoas com deficiência, de tratar todos como criança. Uhum. E não, o Fefe é um adolescente quase adulto. Então, é um respeito a teu tratar condizente com a idade. Sim. A gente teve falando do Fefe agora, né, a gente teve um período com ele que foi mais ou menos dos 13 a quase os 16, 17 anos. Que também é isso, né? A gente precisa olhar que por mais que ele tenha 17, 18, 20 anos, ele tem a mentalidade de uma criança, às vezes, de 5, 6, você não sabe, não dá para diferir de verdade, né? Ele não tem o discernimento de um rapaz de 20 anos, né? Mas só que às vezes, ele vai ter uns entendimentos de que ele não pode fazer certas coisas porque ele tem 20 anos, né? E aí, muitas vezes, o Fefe, quando você falava alguma coisa mais firme com ele, o Fefe não quer.
Ah, mas por que o Fefe não vai fazer? Vamos fazer, olha o tio fazer. Não, peraí. Vamos voltar, ó. Porque aí acontecia. Quem que não quer fazer? Ah, o Fefe não quer fazer. Não. Quem não quer fazer? Você fala, eu não quero fazer. Fernando fala, eu não quero fazer. Ah, eu não quero fazer. Você não quer fazer, Fernando. Então, ou seja, além da gente tratar ele como uma pessoa, você está dando responsabilidades para ele. Você não está colocando em terceiros. Porque daí ele fica lá na imagem dele. Ah, o Fefe não quer fazer. O Fefe é coitadinho. Não, sou eu. Eita, eu que errei. Eu que vou precisar fazer. Então, você colocar de fato, tratar como a idade, como você trataria uma pessoa com aquela idade. Mas, lógico, tendo um olhar muito clínico em relação toda a defasagem que tem cognitiva, motor, intelectual, em relação àquela idade cronológica ali, né? Mas acho que é muito importante isso, não infantilizar. Você precisa tratar de fato como uma pessoa, que é o que a gente está falando até agora. Então, precisa colocar ele como responsabilidades. Quem errou foi o Fernando, não fui eu, o Fefe. Eu não sou o tio dele, eu sou o professor, sabe? Então, você precisa colocar algumas coisas, algumas regras, que é isso, que é importante. Por que o esporte é tão importante? São regras. Como é que a gente vive na nossa sociedade? São regras, né? A gente, para chegar aqui, a gente precisou também ter uma questão de regras para a gente estar num bom convívio aqui, nesse bate-papo. Então, com isso, ele também vai criando regras, né? Acho que é muito importante essa parte da gente colocar certinho o que cada idade Porque tá quando pedindo. chega na adolescência tem a parte da sexualidade, né? Então Também. eles começam a se expor mais, eles não têm essa noção desse limite. Sim. E aí a gente tem que impor esses limites e essas regras. E como você falou, e as outras crianças também se prepararem para isso. Quem prepara é a família. Quando a criança vivencia algo que ela nunca vivenciou, a primeira coisa que ela faz é olhar para um adulto, para ver como esse adulto vai se comportar nessa situação, e ela simplesmente imita esse adulto. Então, a gente passa como é o procedimento para essa criança, que às vezes não tem que esperar a escola fazer, a família tem que executar. E aí eu queria que a Gabriele falasse dessas dificuldades também das mães. A gente falou dos obstáculos dos professores, que às vezes muito professor fica do outro lado, mas eu não sabia que ele tinha síndrome, eu não sabia que ele tinha deficiência, ela não me deu nenhum laudo médico, então como eu vou saber como atuar com essa criança? Mas eu queria que você falasse dessas dificuldades da família, porque 70% são mães solos também, então receberam muito não, como você falou, não tem vaga, então às vezes a gente não tem tempo para ficar explicando, né? Eu queria que você falasse um pouco também das dificuldades por parte da família. Eu sou um caso de uma mãe divorciada. É muito comum que aconteça em famílias atípicas, de pessoas atípicas até os 5 anos, que as famílias se divorciem, aconteça. Tenho muito apoio do meu ex-marido, ele é muito presente na vida do Otto, mas a gente fala que é como gerir uma empresa. Muita burocracia, as crianças, nós, graças a Deus, temos acesso a muitos tratamentos, mas, ao mesmo tempo, meu Deus, a gente tem acesso a muito tratamento. O Otto tem uma agenda ocupadíssima. No caso, esse ano ele não está fazendo natação por isso. Ele faz terapia todos os dias de manhã, geralmente das 8 até 10, 11 da manhã, e vai para a escola da 1h30 às 5h30. Então, é uma carga muito forte para uma criança. A gente sabe que a nossa ideia é que isso é um investimento no futuro. Sim. Para o crescimento dele, para o bem-estar dele, mas é muito difícil. E são muitas... Na nossa família, a gente tenta separar toda a parte burocrática mesmo, de bater boca com plano, de bater boca com escola, que é muito frequente na nossa vida. O pai dele faz e eu faço a parte de atuar no dia a dia. Eu levo para as terapias, eu levo para a escola, eu tenho contato direto com cada profissional novo, explicar quem é o Otto, como é a síndrome, e essas informações é a minha parte. Mas nós tivemos dificuldades, é lógico, como todas as famílias. Eu sei que a gente está numa situação privilegiada. Morar em São Paulo é acesso a muito mais do que em qualquer outro lugar do país. Mesmo para quem depende do SUS, aqui tem uma gama de terapias e coisas que a gente não encontra em outros lugares. Tem estado no Brasil que nem geneticista tem. E a gente precisa de um geneticista para nos dar o diagnóstico, né? Então, é muito complicado conseguir colocá-los, como tu disse, em levá-los para a rua. É um exercício diário de resistência e a sociedade parece que o tempo inteiro nos dizendo, fiquem em casa. É mais simples se vocês não saírem. Por que vocês querem sair? É uma prova de resistência. Conseguir impor nosso lugar na escola,
que primeira vez que o Otto foi para a escola, eu acho que a gente passou por 7 até eu conseguir colocar ele numa escola. E a história de, o quê? Mas ele não anda? Ele não fala? Na época ele não falava ainda e era não verbal e engatinhava, com 3 anos, 2 para 3. E parece que é o tempo inteiro nos empurrando. É mais cômodo para a gente se a gente não tiver que ver isso, se não tiver que ir atrás. E pode ser um desconforto para os outros, para a gente também não é fácil. Mas é tão direito do meu filho estar na Dá rua mais trabalho, né? quanto qualquer outra criança. É cansativo, é exaustivo. Então, acontece às vezes. Eu achei legal a família ir atrás de processar, porque, tipo, a primeira escola que me deu um não terrível, que falou um monte de coisa capacitista, eu nem sabia na época o que eu podia pedir. Eu não tive força, energia para ir atrás e falar, eu vou comprar essa briga. Sim. Com ele maior, a gente vai levando mais, e aí hoje eu já compro mais algumas brigas, mas acho que a maioria das vezes as famílias estão tão exaustas que não seguem em frente. Eu queria saber da Lê, porque às vezes esse profissional espera esse laudo, espera, a família fale, se ele é possível ele diagnosticar, né? Ele é um especialista, ele não vai dar o laudo, mas ele já consegue atuar antes mesmo dessa família falar, porque espera tanto por um pedaço de papel. Então, na verdade, ele não precisa, porque ele vai trabalhar o aluno, né? A criança, a pessoa. Ele não precisa, ele nem tem o direito de diagnosticar. Isso não é missão dele. Ele tem que dar aula. Ponto. A criança, com deficiência ou sem deficiência, não importa, ele tem que dar aula. Quem é aquele aluno? Ele vai bater perna agora ou não? Não sei. Ele tem que dar aula, é só isso que ele tem que fazer. Fazer o papel dele, ele é professor. Qual a palavra do professor? É ensinar. Pronto. É isso. É aquela coisa. O aluno tem paralisia cerebral. O que eu vou fazer? O que você vai fazer com um aluno sem paralisia cerebral? É o que você vai fazer com um aluno com paralisia cerebral. Porque se você vai dar aula de natação, quais são os fundamentos da natação? É isso. É o que eu falo. A natação adaptada, que eu trabalho, tá, gente? Pelo amor de Deus, é fundamentos do esporte, da atividade física. O que é atividade física? Quais são os fundamentos da natação? Então, você está querendo saber da paralisia para quê? Deslize. Vai trabalhar deslize. Como ele vai fazer? Como ele puder te entregar. O que ele vai te entregar? Em cima daquilo, você vai adaptar. Adaptada. Então, ou natação regular, chegou paralisia cerebral, é andante. Que legal. Qual é o princípio da natação? É isso que você vai aplicar, sendo andante ou não. É a criança, vai chegar lá. 6 meses, é bebê? Tá, ele vai entrar na aula do quê? Bebê. Você vai dar o quê? Qual é o fundamento da aula de bebê? É isso. Entendeu? O cara vai... Vamos falar. Ele recebeu numa aula regular? Então, ele vai ter que trabalhar na aula regular. Se vier com comprometimento, ele olhou, posso falar com essa mãe? Oi, tudo bem? Ele tem algum comprometimento físico que eu possa melhorar? Não. Então, tudo bem. Você vai fazer o que você puder fazer de melhor para ele. Acabou. Você não tem que saber de laudo, você não tem que saber de diagnóstico, você não tem que falar de nada. Isso não vai melhorar a sua vida em nada, nem a dele. E para vocês que ficaram curiosos aí, falam, o que é essa natação adaptada? Como que é esse método da Lê Baroli? A gente tem entrevistas com ela, eu vou deixar o card aqui no final, ou você me chama aí no particular, que acho que foram 5, 6 entrevistas, falando sobre inclusão, capacitismo, falando tudo que você quer saber sobre deficiente, síndrome. São várias entrevistas com a Lê, te convido para você se aprofundar mais no tema. E eu queria que o Rafa agora falasse o que você deixa aí de dicas, de conselhos para quem vai atuar com alunos com síndrome genéticas rara, como o querido Chá. Acho que a Lê acabou de falar tudo, né, na verdade, né? Porque é isso. Você vai analisar o que você aprendeu na faculdade de educação física, né? O desenvolvimento motor. Então, você vai chegar para essa família e vai perguntar como é que foi o desenvolvimento na primeira infância. Ele engatinhou, ele não engatinhou, ele andou quantos anos, ele ainda não anda, ele teve Qual foi o desenvolvimento? Quais terapias que ele teve, o que ele não teve, aonde que a família quer chegar, né? Você precisa olhar
é o motor, é a parte motor, é uma natação, é um esporte, né? É o que a gente está comentando aqui. Você não vai sentar lá, não, peraí. Ah, então ele tem o laudo, deixa eu consultar o CM5. Puxa, agora eu tô com o de 2012, 2015, 2023. Agora já mudou, que é 2025. Deixa eu procurar para colocar o CID correto. Cara, você não precisa disso. Né? Isso que ela tá falando, que ela falou, vamos, trabalha o aluno, pensa no que você precisa fazer na parte do esporte que você tá. É natação? Então você vai ter que desenvolver, lógico, né? É o que eu falei no começo. Chegou um aluno lá que tem alguma deficiência, tem algum comprometimento motor, qual foi o princípio da base dele na primeira infância? Ah, ele ainda não anda direito, tem a marcha comprometida. Eu vou fazer um montão de atividades dentro da água e para natação, para ele desenvolver um pouquinho dessa marcha, andar em cima da prancha lá, do flop, para ele correr, para ele perder o equilíbrio e brincar e aprender. E aí, com isso, eu vou conseguir um tônus motor para ele deslizar e aí começar o que a Alessandra falou. Começar propriamente dita a natação, né? O deslize. Cara, ele não vai fazer um crawl com uma viradinha. O Fefe não faz o crawl. Ele tá nadando aqui, ó. Ele tá batendo o braço. Hoje em dia eu brincava com ele, né? Ele fazia até 2, 3 anos atrás. Eu brincava, ó, é o nado do cachorrinho, né? Quando ele foi fazer 19 anos, eu falei, ó, Fê, chega o nado do cachorrinho. Vamos pro nado dos adultos agora? Você não já tem 19 anos? Vamos fazer o bração lá em cima? No começo foi muito difícil eu colocar isso para ele. Levei quase que 1 ano para ele nem tirar o braço, tirar 1 ou 2 vezes o braço para fora, mas pelo menos o braço está aqui ó, agora. Não está mais no cachorrinho. Então ele já está também numa forma do adulto, ou seja, eu estou passando o crawl para ele. Sabe, a pernada dele já melhorou muito, já está muito mais coordenada. Tá batendo retinha, sem tirar o joelho. Não tá. Mas, poxa... Mas o dele. Exatamente. O que eu ganhei, né? O profissional, eu acho que a gente brincou, né? Ele não precisa fazer laudo, não sei o que mais, só que ele precisa ter um olhar muito clínico, às vezes até do que o médico. Porque o médico chega lá, ele vai olhar para a síndrome, vai olhar as características e tal. Agora a gente precisa olhar todo o histórico desse aluno. Todo o que aconteceu com ele. Então o profissional precisa ter um olhar muito clínico para estar sendo, vamos dizer assim, aceitando muito melhor as pequenas conquistas do que conquistas grandes, né? Às vezes o profissional ele vai com muita demanda, né? E fala, não, na última aula o aluno fez isso, aquilo, aí você leva um montão de demanda e o aluno não faz nada. Né? Foi o que eu brinquei do personal de executivo, né? Poxa, quando o cara treinou 1 mês inteiro e num final de semana o cara teve congresso, na segunda-feira você vai passar o mesmo treino que você passou segunda-feira passada, que o cara não teve nada? Não, você vai diminuir sua aula. Por que com uma pessoa com deficiência, você não sabe se ele dormiu bem, se ele não acordou, se ele tá cansado, como é que foi o final de semana? Como é que tá, né? O nível de atenção dele naquele dia. Então, ou seja, você como profissional vai... Opa, eu estava programando colocar tudo isso porque ele evoluiu na última aula. Não, então hoje eu só vou deslizar, só vou passar aqui, vou voltar um pouquinho com a respiração, que é uma coisa mais tranquila. Ele precisa ter esse olhar clínico, né? Estar de corpo presente, né? É uma coisa que eu acho que o profissional da educação física, infelizmente, é o que precisa, todo mundo que trabalha com pessoas precisa estar de corpo presente. É diferente você sentar no escritório, você está com dor de cabeça, você está doente, você vai trabalhar, você senta lá no escritório. Nossa, ai, tô ruim. Agora você está com uma pessoa. Você está com dor de cabeça, toma alguma coisa, vai, não consegue trabalhar, então não vai. Muitas vezes eu prefiro mesmo, falo, então não vai. Porque você está lidando com uma pessoa. Você tem que chegar lá, por mais que você tem que entrar, coloca... Então vamos lá, ó, fulano tal. Saiu dali da aula, ai, caramba. Aí tá tudo bem, sabe? Você precisa estar de corpo presente, de mente, para o seu aluno, né? E ter esse olhar clínico. Acho que o principal é isso. Olhar como pessoa, não como deficiência. Ter esse olhar bem clínico, escutar bastante a família e tratar como outra pessoa, colocar lá, do jeito mesmo que você brinca com o fulaninho que não tem nada, você vai brincar com ele também, sabe? Da mesma maneira. Ah, mas vai ser bullying. Não vai ser pior ainda se você não brincar. Né? Porque daí sim você tá... Poxa, mas... Aí o pai vai lá... Pô, mas ele joga o menino lá pra cima. Você não precisa jogar. Só de você fazer isso aqui, o menino já tá se divertindo e foi uma coisa que nunca fizeram com ele antes. Né? Ter esse olhar clínico e pensar numa pessoa que tá ali. Eu acho que é o principal que o profissional precisa ter. E buscar agora, né? O que a gente sempre falou, que não é o mais importante, mas buscar um pouquinho de informação sobre essa síndrome. Não precisa ser, não é o que a Ale falou. Você não é médico, você não vai... É só um pouquinho. Só para você saber o que você
tem nas mãos. Não é a mesma coisa. Você vai comprar um carro, você não precisa ser especialista no motor do carro, mas você vai ler. Pô, esse carro tem isso. Não estou comparando uma pessoa com um carro, mas é basicamente isso, né? Então, você saber onde você está se metendo. Mas o resto, é o que ela falou, é só natação, é corpo e é movimento. Então, você vai fazer a mesma coisa que você iria com uma pessoa sem nada. Então, a gente tem um movimento padrão, mas a gente tem que levar em conta a individualidade de cada pessoa. Isso. Então, eu não tenho nem meu lado direito igual ao meu lado esquerdo. Às vezes, a gente quer dar o mesmo movimento para todo mundo. É. Se os 4 hoje agora forem para a piscina e nadar um Ixi, crawl, cada um todo tem o mundo seu, diferente. cada um tem o seu crawl, cada um tem a sua particularidade. Às vezes eu tenho uma amplitude menor de ombro, minha abraçada do crawl vai ser diferente. Então, E todo mundo está nadando? crawl, ou nadando, ou se deslocando na água. Tá Porque se nadar deslocando na água, se se deslocar no na meio água. líquido. Não importa como Sim, você está deslocando. A gente não está com objetivo técnico e de performance. A gente está com o isso aí. objetivo dele se deslocar por Deslocar. qualidade Exatamente. de vida, melhorar a autonomia, melhorar o tônus muscular. Então, são outros benefícios que a gente está falando. E aí, Ale, eu queria que você falasse para o público, eu sou professor, eu quero virar mais especialista, onde achar? Eu sei que você acabou de lançar um livro, você tem curso, está em pós-graduação, como a pessoa consegue ir atrás de mais informações e virar especialista, porque o mercado precisa desses especialistas? Precisa. Eu acho que está carente de especialistas. E isso também aumenta o seu ticket, né? Tanto no personal quanto nas empresas. As empresas também precisam começar as empresas, eu falo academias e centros, precisam começar a investir em profissionais, né? Porque a demanda está aí. As crianças estão saindo de casa, eles vão ter que começar a investir em especialistas dentro dos horários das academias. Eu falo isso há anos. Vocês vão precisar ter especialistas dentro das suas grades de horários. Então, nós estamos nas pós, né? Tem o do Instituto Valorize, que abriu agora, né? Com a natação criativa. Uma pós só em natação, que tá bem legal, né, Rê? Sim. Tem meu livro que eu lancei em fevereiro desse ano, agora, só natação adaptada. É um método, não é uma metodologia. É isso que eu deixo bem claro. É um método que você cria a sua metodologia. Eu dou o caminho. Quem faz a caminhada é você, né? É como você pode fazer, como são as pegas, o princípio, e aí você faz a sua caminhada, A né? anamnese, que é importante, né? Anamnese. Tem o livro também do André Trindade. da liberdade através da água, também, que foi feito lá atrás, né? Mas que também é maravilhoso. Tem no site da Natação Criativa para vender. É especialização, gente, e fazer estágio. Vai fazer estágio. Não é remunerado, mas te dá o quê? Dinheiro futuro, te dá experiência. É correr atrás. Livro, o André Trindade também tem um livro muito bom. E vai fazer estágio. Levanta a manguinha, vai fazer estágio. Eu acho que é isso. Eu conheço vários profissionais que foram lá onde você está ministrando aula na Sumaré, você abre as portas, Sim. deixa todo profissional acompanhar, conhecer o seu trabalho e depois voar, né? Vai voar, né? Esse é o caminho. E aí eu queria saber da Gabriele, que dicas você daria para professores, gestores que têm medo ou não sabem por onde começar para incluir essas crianças? O que você gostaria que esses profissionais soubessem? Eu acho importante lembrar que terapia a gente tem fora. Não é quando a gente coloca uma criança na natação, na aula de música, no judô, em qualquer outra coisa assim. As famílias atípicas provavelmente já fazem muita terapia. A gente não está esperando Primeiro, acho que uma das coisas que a maternidade atípica mais nos ensina é paciência e zero expectativa. Então, pouco provável que uma família vá cobrar. Eu quero que o Otto nade tanto e faça isso que não é, porque a gente sabe esperar o tempo dele. A gente quer ver a felicidade, a ideia, o que nos anima em colocar numa atividade é essa parte de normalidade, que eu, pelo menos, ficava muito feliz de entender. O Otto faz terapia o dia inteiro, mas faz natação como outras crianças fazem natação. Vai para a escola como outras crianças vão. É claro que ele é diferente, mas é uma parte em que os dois mundos meio que se encontram. Então, isso é muito bacana. Não temos expectativa de, eu quero que
é uma consequência a postura melhorar, aumentar o fôlego, respiração melhorar, mas não é a nossa expectativa. Ou pelo menos não é a minha, né? Não cobraria isso de um profissional. Acho que dando uma chance, as pessoas podem ver que é bem menos complicado do que se imagina. São crianças, são pessoas. Então, tentem dar uma chance, tentem colocar junto com as outras, porque a surpresa, maioria das vezes, é positiva. Eles tentam, eles ficam muito felizes em fazer parte, e é só nos dar uma chance de ingressar junto com os outros, de verdade. Acho que é muito legal, acho que é muito legal isso aí que ela falou também, que é essa parte do não ser uma terapia, né? Porque aí você está colocando seu filho no esporte, foi o que conversamos agora, não vai dizer que ele vai aprender drible de futebol, que ele vai aprender o golpe perfeito do judô, que ele vai aprender... Não é paralímpico. Não é, né? E outra, é isso... É pessoa, nem uma pessoa que às vezes não tenha nenhuma deficiência, quando entra num esporte, não está esperando ser medalhista, ele quer uma qualidade de vida, ele quer brincar, ele quer se divertir, sabe? Então, acho que é muito importante isso, tirar esse peso, o profissional precisa tirar esse peso de, é uma pessoa com deficiência, agora eu preciso ficar... Não, brinca, né? Se diverte ali também na aula. Não é cristal, né? E como a gente falou durante essa entrevista, que o objetivo da natação tem o desenvolvimento motor, que é a melhora do tônus, a coordenação motora global, a coordenação motora fina, a gente tem a integração social, a integração sensorial, que é o envelopamento que a Ale falou, a gente tem a estimulação cognitiva e de linguagem, como atenção, memória, temos a sociabilização, autonomia, mas a gente tem processos para executar isso. Sim. Que a gente tem um planejamento individualizado, que a gente traz, que tem que ser bem realista para aquela realidade daquela pessoa, uma comunicação com comandos simples, curtos, visualmente apoiados. E aí, como o Rafa falou, trazer o lúdico, trazer a música, trazer a brincadeira. E aí eu queria que você pegasse toda essa pincelada, como trazer esse lúdico, essa música, esse planejamento individualizado para os professores. Como a gente faz isso no dia a dia? Como a gente falou até agora, eu acho que não tem muito segredo. É você chegar lá e ir como se fosse uma aula convencional, né? Mas só que é isso, você precisa estar muito mais atento às demandas que esse aluno com CRI-do-Chá, com outra síndrome, com alguma deficiência, ele tenha, né? Porque muitas vezes uma criança de 2 anos, ele está andando, uma criança com síndrome CRI-do-Chá não está. Então, você, antes de pegar, de fato, propriamente dito, a natação ou o esporte que a criança está indo, dá uma base, né? O que a Lê falou bem lá no começo, dá uma base para esse aluno, para ele, de fato, conseguir entrar nisso daí. E aí, através do lúdico, é o quê? É você tirar o medo da criança, porque com o lúdico, a brincadeira é a parte mais importante da vida da criança, né? É o trabalho da criança. O que a gente está fazendo aqui, querendo ou não, por mais que a gente esteja responsável, a gente também está um pouco, né, se divertindo, porque é o nosso trabalho. A gente está fazendo isso daqui, a gente gosta do que faz. E a criança gosta da brincadeira. Então, se você não trazer isso, vai ser mais difícil. Por exemplo, que eu falei da marcha, né? A criança tem uma dificuldade. Pô, você vai colocar ela num lugar que não tem flutuabilidade para trabalhar a marcha dela, você vai ficar segurando a mão dela. Não, vamos lá, eu vou usar o Otto. Vamos lá, Otto. Agora um outro pezinho. Não, agora o outro. O Otto vai ficar assim. Meu Deus, e a cabeça dele vai. Que o outro pé, mas eu nem no solo eu consigo fazer isso mesmo. Agora, se você coloca, olha, vamos ali, vamos pegar a sereia que está ali daquele lado, olha só o jacaré ali embaixo da água, vamos até ali, ó. A cabeça dele vai estar, olha a sereia, o jacaré, mas o corpo dele, a parte estrutural dele vai estar, eita, peraí, então esse pé, esse outro pé, o pé vai estar, o tônus vai estar se ajustando, mas a cabeça está na brincadeira. Então, você acaba criando umas oportunidades para algumas tarefas que seria muito difícil, foi o que ela falou, numa terapia ele está fazendo, porque às vezes na terapia está muito sério, é muito mais parado. E aí na natação não, poxa, tá brincando, tá pulando, pula seu sapão, pula bem alto. Quando vai ver, já tá mergulhando, já tá brincando. E foi de uma maneira livre, uma maneira tranquila, espontânea, né? E a criança saiu feliz. Então, acho que o profissional precisa trazer muito mais esse lúdico, usando a criatividade. Professor de educação física precisa ser criativo, né? É muito importante isso aí que você falou. Eu escrevo, mas eu dou os caminhos. Eu não falo para você, você vai pegar com a mão direita no dedinho e precisa segurar a unha ali, senão não vai dar. Não. Aí você vai descobrir isso. Então, você precisa ter muita criatividade no seu trabalho, buscar informações. E eu acho que o mais importante também, que foi comentado aqui, é a prática.
Cara, se joga, ela falou dos estágios, se joga, observa, né? E tenta olhar, mas não copiar, né? Olhar Não reproduza. não reproduza, faça do seu jeito. Eu vou cantar de uma maneira, quando eu trabalhava na natação, né, numa escola, eu cantava as músicas de outra maneira dos outros professores, porque os outros professores pula, pula, eu já pula, pula, seu sapão, pula. É o meu jeito, sabe? É o jeito que eu cativo a criança, né? Ele precisa, uma coisa que eu não falei muito, mas só que é o vínculo. A parte mais importante, né? A gente falou muito da parte motora, da parte de natação, da parte do nada, mas o mais importante de todo esse processo foi o que a Lê trouxe, que é o vínculo, né? Também da criança tá feliz ali. O profissional criar esse vínculo. E através do lúdico e da música, você vai criar esse vínculo mais fácil. É muito mais fácil você brincar do que você estar sério com uma criança para ela se sentir mais à vontade com você. Então, você trazendo esse lúdico, você cria o vínculo. Você criando o vínculo, 95% do seu trabalho já foi feito. O resto, 5%, é conhecimento técnico, é a sua prática, a sua vivência no meio. O resto é só... Aí sim você vai copiar o que você faz com os outros alunos. O deslize, o braço, a respiração. Mas só que antes, 95% é conexão, aluno e professor. Acho que é a mais importante que precisa ter e que ela falou também, a paciência. O cara precisa... respirar, calma, uma coisa, um passo de cada vez, um trabalho de formiguinha e criar o vínculo. Acho que é o mais importante. Rafael, pegar duas coisas que você falou super importantes aí. Primeiro, foi a parte desse vínculo. Tenho até uma entrevista que eu fiz recentemente, que eu lancei como criar vínculos com as crianças nas aulas de natação. Então, a gente tem que ter aulas de vínculo. A gente esqueceu um pouco da parte técnica. Isso. Tem aulas... Porque tudo começa com um vínculo. Essa criança tem que ter vínculo com você, essa família tem que ter vínculo com você, para aí começar esse trabalho. É a base de tudo. Então, ter esse vínculo é muito importante. Você falou sobre o brincar. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, que fez a Declaração dos Direitos da Criança, uma convenção em 1959, um dos direitos da criança é o direito a brincar. Ela tem direito à moradia, ela tem direito a estudo, mas ela tem direito a brincar. Então, a ONU já enxerga a importância desse brincar para os limites, para as regras, para formar a personalidade dessa criança. Então, não é o brincar por brincar, a gente não está recreando dentro da piscina, a gente está fazendo lúdico educativo, ensinando através do brincar, que aí é muito mais forte esse aprendizado e muito a longo prazo. Então, a criança memoriza muito mais quando você utiliza esse brincar. Se associa a uma perna por um sapo. A diferença é falar, vou fazer a perna de peito, não, vou fazer a perna do sapinho. E esse aprendizado é mais prolongado para essa criança. Eu queria, para você finalizar aqui, deixar as suas redes sociais, para quem quiser te achar, Rafa, onde as pessoas te acham, ou se quiser falar do seu projeto, fique à vontade. Me acha eu não sou muito presente no Instagram, né? Mas é Rafa Ornari. E eu tenho também aqui pertinho, aqui perto de Sesc Pompeia, eu tenho um espaço que chama Nosso Espaço Centro Esportivo e Terapêutico, que eu trabalho com pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, eu trabalho com todo mundo, vamos dizer assim, né? Temos aula de capoeira também. E é Nosso Espaço Esportivo no Instagram, @Nosso Espaço Esportivo. E quem quiser é só entrar lá, será bem-vindo. Quem quiser conhecer o espaço também, fica ali na Venâncio Aires, perto do Sesc Pompeia. É só entrar lá em contato também, que vai ser super bem-vindo lá no espaço. E, Ale, para a gente finalizar também, eu queria que você falasse a visão dos gestores e academia. O que eles precisam entender para eles conseguirem mudar, para a gente realmente acontecer essa inclusão? Porque a gente falou que às vezes essa inclusão ainda está muito no ar, na fantasia. O que esses gestores têm que fazer? Eu queria também deixar aí suas redes sociais no final, para você finalizar. Eles precisam entender que pessoa com deficiência também dá dinheiro. Ponto. E não tem que ter vergonha disso, não, né? Porque a gente não fala, tem. acho que tudo que é projeto social, né? Trabalhou com deficiência, tem que fazer projeto social. Não é projeto social. Pessoa com deficiência dá dinheiro. O pessoal vendo, ai, que bonito que você trabalha com isso. Não é bonito. Não é, cara. Não é. Dá dinheiro, é necessário, vai ser necessário, vai ter necessidade e vai ser preciso. Ou senão você vai ser processado. É o que eu falo. Enquanto você é CPF, personal, você pode escolher para quem você vai trabalhar. Quando você trabalha para uma empresa ou você é CNPJ, você não pode escolher. Você abriu o CNPJ, você tem que aceitar quem bater na tua porta. Ou senão você vai ser processado. Então, prepare seus funcionários ou prepare um.
funcionário, para ele receber pessoa com deficiência. Pague ele bem, remunere bem, para que ele tenha vontade de trabalhar. Porque professor sem vontade, você tem que demitir e contratar um outro que queira trabalhar. Então, investa, dê qualidade e abra turmas. Comece a abrir turmas só para pessoas com deficiência e vá introduzindo essa turma dentro das demais. Segregação, integração e inclusão. Você não vai se arrepender. É investimento. E não é a longo prazo, não. É médio, no máximo. É curto e médio prazo. Em 6 meses, sua academia vai estar bombando. Porque pessoas com deficiência tem no mercado, tem para receber no mercado. Se você abrir uma turma, daqui a 1 mês você vai ter 2, 3. Sua academia vai estar bombando. E a parte do vínculo, né? Porque como é muito difícil essa família encontrar algum lugar que receba, a partir que você abriu suas portas e viu que tem uma reciprocidade boa, uma coisa legal para eles não vão te soltar. Não. Sabe? Eu tenho alunos há 13 anos, 12 anos. Eu tenho um aluno que voltou comigo, que eu comecei quando eu tinha 20 anos, eu tô com 42. Ele voltou agora depois de 15 anos. Não, fala de entendeu? Não, o que eu tô querendo dizer é isso, né? Eles que vai vão ser, atrás. vai ser um vínculo que você vai criar por muito tempo. Eu tinha uma academia em Pirituba. Eu fui pro Sacomã. Eles foram comigo. Isso. Agora eu tô para Sumaré. Eles foram comigo. Eles caminham atrás de você. E professor, invista no seu potencial, porque isso dá dinheiro. Não pense que não dá, não. Não é só social, projeto social, não. Dá dinheiro. Então, invista no seu. Suas redes sociais. www.alexandrabaroli.com.br @alebaroli.natacão adaptada. Muito bem. E aí eu queria que a Gabriele finalizasse a participação dela falando um pouco sobre a Associação Brasileira. Como a gente falou, as mães procuram. Então, elas também criam essas uniões entre elas. Tem grupo do WhatsApp, ela tem associações que amparam. Aí falam, tem um bom profissional em tal lugar, tem um médico em tal... E vocês vão acompanhando. Qual que é a importância da associação para as famílias? A associação foi fundada, nós fundamos em 2020, durante a pandemia. Quando meu filho nasceu, em 2017, difícil encontrar informação de qualidade, principalmente em português. A gente conseguiu mais amparo numa associação americana, que foi onde a gente procurou. Hoje entendo muito mais a ideia de que cada criança é única, né? Então, a gente pode ter muita informação técnica, mas meu filho é meu filho. É reflexo das vivências que ele tem comigo e com o pai e com a família. Mas, mesmo assim, é interessante a gente ter informação técnica, ter artigo científico. E, para isso, nós temos a Associação Brasileira. Para que um profissional, uma família que acabou de ter o diagnóstico possa procurar encontrar. Essa é a nossa ideia. Eu sou a fundadora, a doutora Sandra é a vice-presidente da associação, e nós tentamos, da nossa forma, é só com voluntários, as pessoas que trabalham são mães, que todas têm seu outro trabalho, e a gente arruma um tempo, não sei de onde, mas cada uma consegue um pouquinho, para que a gente tente trabalhar isso. Então, atualmente, o nosso objetivo é divulgar informação, para que as pessoas possam ter e entender que é um espectro como em qualquer criança. Tem crianças que irão falar, tem crianças que podem não falar, mas a comunicação não é só fala, existem inúmeras outras formas de se comunicar é uma forma diferente de viver, mas é uma vida tão válida quanto qualquer outra. E muito feliz, por sinal. A gente não tinha tanto acesso a isso, eu não via tantas outras crianças, mas depois de conhecer, o Fefe foi o primeiro CRI do Chá que eu conheci. E eu olhei e pensei, meu Deus, meu filho pode ser tudo isso? Pode falar, porque a primeira vez que eu vi, falou de futebol, falou de camisa de futebol e coisa assim, então foi uma esperança. E nós tentamos ser isso. Agora, no dia 5 de maio, foi o Dia Internacional da Síndrome CRI do Chá, fazendo referência ao cromossomo 5 do 5. Então, estamos na divulgação. Quem quiser nos encontrar, o Instagram é CRI do Chá Brasil, página
Não, página Cria do Chá Brasil também, criadochabrasil.com. E Facebook, e agora, dia 17/5, nós faremos uma caminhada de conscientização no Parque Vila Lobos. E eu acho importante que você falou, que é isso, é a inclusão não só das famílias, mas também dos profissionais. Sim. Que às vezes falta um pouco disso. Ah, eu sou professor de natação, mas eu não me comunico com o fisioterapeuta, eu não me comunico com o psicólogo, com o médico que está... Então, ter todo mundo nessa comunidade, nessa associação é muito importante, né? É lindo quando a gente vê que os profissionais buscam se comunicar e trocar, e às vezes o que uma criança está aprendendo números, usar na natação, contar os números, quando se integra, é muito mais bonito ver o desenvolvimento, porque realmente funciona quando todo mundo está na mesma página e tentando usar, cada um da sua forma, o mesmo objetivo de aprendizagem. E muitas vezes, né, é importante ter isso aí também, porque foi como eu falei, às vezes não é verbal. Então, você não sabe, muitas vezes, como é que foi o final de semana dessa criança, como é que foi o feriado dele. Às vezes, no grupo, o pai comenta, a gente foi nisso, foi naquilo. Então, poxa, você vai lá, ele já está mais cansado hoje. Ele não te falou. Mas você sabe como é que foi o final de semana dele e você se imagina. Se eu tivesse, por exemplo, Fefe agora no final de semana, foi no show do musical dos Paralamas do Sucesso, né? Então, ou seja, como é que vai ser agora essa semana com ele? Eu vou ter que ficar mais tranquilo. Por quê? Porque são 2 horas de show. Imagine o tanto de adrenalina que ele teve ali. Então, poxa, hoje ele vai estar super animado, mas com o corpo cansado. Né? Então, é muito importante isso também para a gente ter essas informações, não só da parte clínica, mas da parte pessoal do aluno também. Né? Por exemplo, se ele participa de um grupo no final de semana que ele passeia, e aí ele passeou, fez um baita de um passeio no final de semana. Poxa, durante a semana ele não vai render como ele rendeu na outra, né? Então, para a gente também ter esse pisar em ovos aí, que só vai ter de acordo com as informações, né? Queria agradecer muito a presença de todos, agradecer quem está aí do outro lado, que acompanhou. Se você ficou até o final, se a entrevista fez sentido para você, compartilha com famílias, profissionais. É importante outras pessoas também terem esse conhecimento. Quanto mais pessoas souberem, melhor. Ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. Segue o canal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer outros episódios dessa temporada falando sobre essa síndrome. Então, agradeço muito a presença de vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Assistam as outras entrevistas da Lei. Vai valer muito a pena saber tudo sobre deficiência, síndrome. Muito obrigado e até a próxima entrevista.